Ok, bem-vindo a mais um Visita Personalidades e hoje, 4 anos depois, tivemos o privilégio de mais uma vez ter um espaço na agenda de Jorge Salum. Estamos a falar nos bastidores, já quando estávamos a fazer a gravação para o Além do Salto, tá? Em que são 30 anos de experiência com um consultório, podemos dizer, Isso. ou uma estrutura de uma forma terapêutica, em que de uma forma passa as melhoras e uma visibilidade diferenciada de cura, de uma forma espiritual, com outro tipo de terapias, em que eu próprio fiz essa experiência, vindo da Europa, sendo praticamente um cubo a nível de conhecimento de terapias, tive uma experiência muito interessante com regressão com o Jorge. Foi uma questão de, lá está, não é uma tira-teima, mas uma questão, como eu costumo dizer, de currículo pessoal, na questão de abrir a consciência para novas experiências. E tivemos, sem mais demoras, a oportunidade num espaço da agenda de Jorge Salum. Agora sim, vamos tentar começar do zero, Jorge. Assim, vamos ver, tens um novo livro, tá, que vai passar aqui na edição com as referências de onde pode adquirir, mas podemos dizer que o livro é um resumo das experiências e dessa aplicação e dessa transformação que tiveste nestes 30 anos, tá, mais de 30 anos, com o consultório já aberto. Mas vamos começar, para quem não te conhece, começar do zero e fala-me então para quem não te conhece e quer conhecer. Quem é Jorge Salum? Eu sou então o que eu chamo de psicoterapeuta multidimensional. Por que multidimensional? Porque eu trabalho com abordagens não convencionais, abordagens que não são consideradas científicas. Né? Que abordagens são essas? Terapia de regressão de memória à infância, à vida intrauterina, terapia de vidas passadas, terapia espiritual, outras abordagens multidimensionais, aromaterapia, cristaloterapia, terapia floral, massagem multidimensional, que seria o mais conhecido como Reiki. Né? Então são abordagens que atualmente, né, estão começando a se destacar na última década, a gente pode dizer, e que eu comecei esse trabalho já há 30 e poucos anos atrás. Ou seja, eu costumo dizer que geralmente quando há um conjunto de terapias em que o terapeuta, professor, guru, mestre, muitas vezes a gente pode identificar como alguém que seja idealizador de uma matriz, tu conseguiste então juntar essas várias disciplinas num só foco, cura, podemos dizer cura ou esclarecimento, tá? E eu costumo dizer que geralmente esses mentores são canivetes suíços. Correto? Tu és um canivete suíço na questão de multiplicidade de terapias para o lado bom, ou seja, para a cura, limpeza ou esclarecimento. Como eu tinha comentado convosco, é assim, eu tive a minha experiência, mas é assim, já antes da abertura desse consultório, o Jorge Salum já era uma referência aqui em Curitiba, tá? Já tinhas essa responsabilidade. Na atualidade vamos apanhar outra referência que, eu estando próximo, apanhei essa nota. Atravessámos um período do Covid. Nós falámos logo no início dessa questão do Covid. Tu sofreste alterações, evolução ou esclarecimento em todo esse currículo que tu tinhas de aplicação das tuas terapias nessa revolução que teve após Covid. Porque muitas pessoas, quando nós conversamos, houve aquela questão de crescimento, esclarecimento ou a evolução do eu, mas tu já tinhas essa matriz em que desenvolveu. No teu caso, desenvolveu, houve um reaprendizado ou houve uma evolução nesse tratamento? Eu acho que houve evoluções em vários aspectos, né? Uma porque esse período da quarentena do Covid fez as pessoas olharem a vida por outros, tirou elas daquele piloto automático, né? E fez elas, possibilitou elas a olharem a vida por outros ângulos. Então, muitas pessoas despertaram para o lado espiritual. Então, eles se abriram muito mais para esse tipo de abordagem. Então, eu também não sabia o que fazer naquele momento. Né? Eu dava meditações presenciais toda sexta-feira, né? E quando veio a quarentena, eu não pude mais dar os meus cursos presenciais e não pude fazer as minhas meditações presenciais. E eu estava meio que perdido. Até que um aluno meu me convidou para uma live.
E eu dei aquela live abriu possibilidades para mim, né, que eu não estava enxergando. Então, através desse aluno, abriu essa possibilidade e eu comecei a fazer as meditações online, né? Comecei a fazer os cursos online, então mudou, ampliou possibilidades para a minha vida, assim como para todo mundo, né? Eu acho que se você soube aproveitar esse momento, né, ele trouxe possibilidades para muitas pessoas. Algumas pessoas talvez não conseguiram se abrir para essas possibilidades, mas das pessoas que eu conheço, muitas pessoas fizeram transformações profundas e positivas para a sua vida. Nessas transformações temos então o caso da esposa, né, Carla Farraba, que já considerava o Jorge Salum uma referência já nessa questão de terapia, meditação, cura das mais diversas formas, terapias não convencionais, como tu disseste, tá? Não convencionais, em que muitas vezes bate de frente com o científico propriamente dito. Eu, a título pessoal, posso garantir que assim, o currículo de experiências nessas áreas não é tão aprofundado, mas a nível de experiência pessoal factual de resultado de terapias é prático e é positivo. Jorge, é assim, tu tens sido uma referência para, já o eras, uma referência para muitos dos terapeutas que na atualidade existem, tá? Assim, és relativamente novo, és da nossa idade praticamente, temos 27 anos, ok? Nós na casa dos 30 estamos muito bem, tá? Bem conservados, mas há aquela questão de tu estás a passar exatamente essa mensagem para a frente. Estás a mostrar o caminho, não estás a dizer para que as pessoas te acompanhem. Muitas vezes os profissionais da atualidade acompanham-te como uma reavaliação pessoal, sendo tu essa referência. Como é que encaras essa referência de ponto, novamente, referência ou de orientação para esses alunos que eram na altura e na atualidade são professores? Eles retornam sempre à base para um aconselhamento ou uma reestruturação. Como é que tu sentes essa responsabilidade? Como um legado ou uma responsabilidade? Eu vejo como o meu propósito de vida sem muito peso, né? Não é um peso que eu tenho, que eu carrego, né? Eu entendi, né, que eu sou muito bom profissionalmente em atendimentos individuais, mas eu tenho uma qualidade que talvez eu seja melhor como professor. Eu consigo ter clareza e simplicidade na hora de explicar questões mais profundas. Ou seja, tens uma terapia técnica, científica, podemos dizer que já o é, correto? Mas com um discurso de como mortal. É mais acessível, então. Isso. Então, eu acho que assim, o meu trabalho, a minha missão, assim, que eu acho que eu gosto de fazer é ensinar pessoas, né, a serem terapeutas, né? Então, eu ensino as abordagens que eu trabalho, que eu me aperfeiçoei, e ensino também as pessoas a encontrar a sua própria espiritualidade. Então, eu gosto desse ato, desse ofício de ensinar. Então, tens um livro agora. Isso. É um resumo ou é um pequeno apêndice ou uma linha perante todo esse conhecimento para uma explicação da atualidade? Como é que consideras esse novo livro, então? Eu considero que esse livro é a expressão de um amadurecimento, tanto do meu lado espiritual, como do meu lado profissional. E quando você trabalha com terapias, com essas abordagens multidimensionais, você não consegue separar espiritualidade de terapia. Uma coisa está ligada à outra. Então, esse livro ele fala de espiritualidade. Ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico. Ele promove transformações para as pessoas. Então, e eu me dedico a uma espiritualidade prática, né? Eu não me dedico a uma espiritualidade que você tem que ficar entendendo as abordagens espirituais, as linhas religiosas, e eu também não quero convencer ninguém disso. Né? A minha proposta é para aquelas pessoas que já estão despertas, que conseguem perceber que na vida tem alguma coisa a mais do que o cotidiano, e elas têm essa necessidade, porque isso é o amadurecimento espiritual de cada um. Tem pessoas que chegam nesse grau de amadurecimento que elas sentem que tem algo um pouco mais da vida. É para essas pessoas. És um provocador de insights? Exatamente, porque o que eu vou estimular? Primeiro, no livro eu mostro o momento evolucional que o planeta está passando.
né? O que está por detrás das crises, tanto as nossas crises pessoais, governamentais, políticas, na saúde, em todas as áreas, se você for ver, nós estamos passando por crises. E uma nova terra está nascendo. Você pode focar no lado negativo dessas crises, mas você pode perceber o que elas estão transformando e trazendo de positivo para as pessoas. Então, eu mostro esse viés para as pessoas. Né? Da onde que nós estamos, para onde que nós estamos indo profissionalmente, quais são as mudanças que vão acontecer nas próximas décadas, né? E como que você pode acompanhar essas mudanças em conexão com a pessoa mais importante da sua vida, que eu acredito que é o nosso eu superior. Eu considero o nosso eu superior uma parte nossa que está diretamente ligada com a fonte, com Deus, com o Criador, não importa o que a pessoa queira dar um nome, porque não tem uma conotação religiosa. Né? Então, o nosso grande desafio nessa transição para a quinta dimensão, eu explico o que é essa transição, o que é a terceira, quarta e quinta dimensão, porque as pessoas estão um pouco perdidas sobre isso. E eu explico como que a gente pode fazer essa transição, que é por meio da conexão com o nosso eu superior, que ele é o nosso manual de instrução. Né? Ele é que vai ajudar a elevar a nossa frequência, porque no nosso dia a dia a gente tem muitas fontes de estresse que nos desconectam desse poder que está dentro da gente. E a gente fica no sofrimento, na limitação, no estresse. Né? Uma teoria de conspiração é algo provocativo, consoante as intenções, que haja essa desconexão? Sim. Eu não entro nesse aspecto no livro, né? Mas existe toda uma manipulação para nos manter numa baixa frequência. Quando eu estou numa baixa frequência, quando eu estou no estresse, no medo, na revolta, na tristeza, na mágoa, na culpa, eu sou facilmente manipulado. Eu perco a conexão com o meu eu superior, que é essa parte que vai trazer novas possibilidades para mim. E quando eu estou nessa manipulação, eu permito que outras pessoas, governos e tudo mais influenciem na minha vida. A grande libertação, a grande revolução das próximas décadas não é uma revolução social, uma revolução individual. É você com você mesmo, conectando-se com o teu eu superior, se libertando dessa manipulação e criando uma nova realidade, novas comunidades que já estão acontecendo em muitos lugares do planeta. Só que isso vai aumentar. Então, a saída é a conexão com a tua fonte de poder, da tua espiritualidade, sem necessariamente ser uma questão religiosa. Né? E o que eu sempre digo também, para você ser uma pessoa espiritualizada, você não precisa ser perfeito. Né? Qualquer pessoa que esteja no planeta Terra vai ter, nesse momento, raiva, medo, tristeza, culpa, irritação e inseguranças. Isso faz parte. Ser uma pessoa espiritualizada é como que você vai reconhecer isso no teu dia a dia e como que você vai lidar com aquela raiva, como as pessoas acham que eu sou perfeito só porque eu estou ensinando essas coisas. Não, eu tenho tudo isso. O que eu aprendi, o que eu me dediquei e me dedico uma leitura ainda diferenciada. É como lidar com isso de modo a não fazer com que isso crie limitação, não interfira nos meus relacionamentos, né? Como que eu posso lidar com isso? Aprender a elevar a frequência do meu campo. Quando eu estou com o meu campo elevado, em conexão com o eu superior, eu consigo atrair melhores pessoas, melhores situações para a minha vida. Então, um resumo seria essa a essência básica do livro, né? Eu identifico o Jorge Salum como um grande reserva, tá? Assim, uvas e personalidades têm sempre essa referência de puxar, identificar personalidades de uvas, vinhos, rótulos, etc. Mas assim, o Jorge Salum, independentemente da uva, tem uma estrutura já de guarda como grande reserva. Mas agora vamos abrir a garrafa para finalizar, tá? Jorge, tens um livro, tens uma estrutura, tens uma vida, não paraste ainda e é assim que se quer, porque és uma referência para muita gente. Mas na atualidade, se a tua vida fosse um livro, que título teria? Eu acho que seria esse título, né? Como fazer
a conexão com o eu superior, porque na verdade eu me dediquei a minha vida toda e me dedico a isso, né? Eu sou muito grato pela minha mãe, porque a minha mãe sempre foi uma leitora voraz, sempre tinha muitos livros na minha casa dos mais tipos de linhas espirituais, de yoga, de extraterrestres, de religiões, de espiritualidade em geral, ocultismo, misticismo. Então, o fato de eu cair nessa família e ter todas essas literaturas, e eu já trazer uma bagagem de outras vidas com relação a isso, o fato de eu estar naquela condição despertou de mim. Eu nunca questionei, será que a gente tem vidas passadas? Eu já nasci com isso dentro. Para mim já era uma realidade, eu nunca precisei questionar isso. Então, ter nascido na casa da minha mãe, com essa influência, despertou isso em mim, né? Como se é por aí. Só que não de uma forma racional, foi de uma forma natural. E de uma certa forma, eu já passei por várias linhas, por religiões, várias linhas esotéricas, místicas, espirituais, e sempre a busca foi essa, mesmo quando eu não sabia que era, sempre a busca foi ir atrás dessa minha parte divina. E eu nem sabia porque era só uma necessidade. Hoje que eu consigo parar para observar que eu estava fazendo isso, né? Porque hoje eu consigo olhar para esse passado. Então, seria isso. O livro da minha vida seria Como se conectar com o seu eu superior, que de certa forma é esse livro. Então nós temos uma percepção e somos de alguma forma exemplo para alguém, referência para alguém. Quando um comum mortal se cruza com o Jorge Salum pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Teria que perguntar para esse mortal. Sim, mas realmente os olhos são o reflexo da alma. Sim. O que é que as pessoas vão ver? Eu não sei, é você que vai ter que me dizer isso. Assim, pronto. Eu posso falar de mim, agora do que as pessoas veem em mim, eu não sei. Então é assim, então vou dar o meu relato. De alguma forma é assim, o que o Jorge Salum disse anteriormente é assim, o facto de ter nascido no meio de vários livros, podemos dizer de instrução ao esclarecimento, o Jorge de alguma forma subiu mais um degrau porque tem sido a questão de um percurso que agregou ao percurso que ele está a ter. Ou seja, se há essa questão de outras vidas, já tinhas essa orientação, o facto de teres nascido nesse ambiente onde havia toda esse esclarecimento, essa orientação literária, foi mais um degrau na tua evolução. Tá? Assim, a percepção que eu tenho de Jorge Salum, que eu leio nos olhos dele, é exatamente isso. Um comum mortal vai ver que é assim, vai ver um caminho, não vai ver o destino, tá? Mas ele como uma peça, um degrau, nessa escadaria que nós temos sempre de ascendência do eu. Há a revolução do eu, uma revolução silenciosa, mas a revolução de lerem ou pensarem pela vossa própria cabeça, de não andarem em rebanhos, não seguir um ritual A, B ou C, mas terem um ritual próprio, uma consciência própria e a evolução do próprio eu. Isso é o que eu leio nos olhos do Jorge Salum como um dos caminhos, tá? Uma das referências a ter, que vocês tenham a percepção de ler o vosso próprio eu. Jorge, eu queria então, para finalizar, que tu lançasses um repto ou uma frase ou uma máxima que te acompanhe diariamente como sentido motivacional para eles. Uma frase que te acompanhe diariamente, uma máxima que te acompanhe, que queiras partilhar, claro está. O que eu trabalho é aquilo que eu estava falando. Você colocou, né, o que um normal, como um mortal vai ver, né? Na verdade é assim, eu sou esse mortal, né? Então não é uma falsa humildade, né? Mas eu sou esse mortal, né? Que dedicou a minha vida toda a fazer esse trabalho espiritual comigo mesmo. Então a minha frase é assim: quando eu tô no sofrimento, na dor, na limitação, na irritação, no medo, a primeira coisa que eu faço é respiro lento e profundamente, que é assim, para sair daquela ilusão que isso causa na gente. Então a minha frase é isso: respire lento e profundamente para sair da ilusão. E quando você toma essa atitude de respirar lento, quando você está muito estressado, você faz umas 10 respirações assim, você começa a abrir espaço para o teu eu superior. Que eu digo assim, os seres de luz, o nosso eu superior, os seres de luz, eles estão 24 horas à nossa disposição.
né? Então, o que acontece? Só que para a gente poder acessar eles e vice-versa, a gente tem que estar numa frequência mais elevada, né? Então, no caso, para que eu possa receber orientação, eu preciso respirar lento e profundamente. Então a frase é essa: diante de qualquer situação de estresse, de desconforto, de sofrimento, de limitação, respire lento e profundamente várias vezes, que é o primeiro passo para você se desapegar do sofrimento e abrir a porta, abrir uma fronteira dimensional com uma frequência mais alta, para que você possa trazer essa potencialidade que todo mundo tem e ninguém sabe disso. A maioria das pessoas não sabem disso. Então seria essa fase: respire lento e profundamente umas 10 vezes diante de qualquer situação de estresse. Resta-me então agradecer a Jorge Salum e, como ele disse, assim, eu vou aconselhar, respirem Jorge Salum, tá? Então, uma questão da referência do livro, as referências vão passar aqui em baixo, juntamente com os contactos dele, onde podem adquirir o livro, podemos dizer um pórtico pessoal do eu, Jorge Salum, como orientação neste novo mundo, tá? Que se quer mais leve e que se quer acompanhar e visualizar. Como eu comentei, repito, os contactos do Jorge Salum vão passar aqui em baixo. Jorge, muito obrigado por teres vindo a mostrar mais um pouco de luz aqui ao Luvas e Personalidades, e lá está, olha o estrago que ele faz, que já o faz há uns 30 e tal anos, e lá está. E referenciar também o espaço dele, o Era Dourada, depois os contatos e as referências de endereço vão passar aqui em baixo, também para a aquisição do livro. Jorge, obrigado por teres vindo ao Luvas, tá? Eu agradeço o carinho, a gentileza, o convite. E vamos fazer então agora na sequência um pequeno intervalo e voltamos já já. Então vamos a mais uma história e hoje vamos falar de quem? John F. Kennedy. John F. Kennedy, político internacional muito conhecido na história e que teve aquele fim derradeiro em Dallas, tinha então a parte gastronómica a conhecer. E é neste sentido que vamos falar então de o apetite e a parte gastronómica e os seus gostos. Então John F. Kennedy era uma pessoa muito atribulada, com muito trabalho, com uma agenda muito sobrecarregada e que muitas vezes tinha que ser relembrado do horário das refeições, dito pelos seus secretários. No entanto, quando almoçava, um dos seus pratos principais seria exatamente o peito de frango com o seu devido acompanhamento com uma Dom Pérignon, Brut Champagne. Só que lá está, uma das locações que ele fazia com uma certa frequência era a região de New England, e um dos pratos regionais que ele comia e teria todo o prazer de degustar era New England Fish Chowder. Fish Chowder, lá está, traduzidos à letra, era uma derivação de chora. Chora é uma sopa tipicamente portuguesa, que é como se fosse uma sopa de peixe devidamente engrossada e bem consistente, onde o proteína principal era o bacalhau. Lá está, um pequeno reconhecimento do testemunho português, de imigração portuguesa naquela região de New England, onde era servido, lá está, com essa tipicidade devidamente portuguesa, mas com a derivação de fish chowder à mesa de John F. Kennedy. Como veem, a tradição portuguesa e o toque português também no prato de grandes figuras políticas internacionais e históricas que de alguma forma estivemos presentes, de uma forma bem humilde, mas à mesa de grandes representações e grandes figuras políticas da atualidade e da contemporaneidade. Então estas e outras histórias acompanham lá no meu YouTube ou no programa do Uvas e Personalidades, onde a gente encaixa um bloco exatamente para desmistificar a questão do mito do vinho com a comida. Acompanhem lá. Até uma próxima. Tchau, tchau.
gravação com a minha amiga Roberta, uma das melhores apresentadoras do Brasil. E estamos aqui mandando um grande abraço para o João Carlos, do programa Uvas e Personalidades. João, tá aqui uma personalidade que você tem que levar aí no seu programa, tá bom? E o mundo É nosso.